Vocês estão alegres, felizes? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, versículo 36, 37 e 38. E diz assim a palavra de Deus: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco com vidro de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Eu, em primeiro lugar, irmãos, agradeço a Deus mais uma vez pela vida do meu amigo, pastor Luiz Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade. Adoramos a Deus no dia 7 de fevereiro, no café ali da AME Brasil. E hoje eu estou aqui adorando a Deus. Agradeço a Deus também pela vida dos obreiros e de todos os membros aqui da comunidade evangélica União de Cristo. Amém? Meu filho está comigo, Pedro Henrique. A minha esposa ficou na igreja Assembleia de Deus de Belém. E um dos meus filhos está em Robertinho. Irmãos, quantos estão dispostos a ouvir a voz de Deus nesta noite? Amém? Glória a Deus. Eu também quero parabenizar, irmãos, o pastor Luiz Sérgio, dessa igreja abençoada, agradável, e eu creio que Deus vai continuar nos abençoando. Amém? Eu tive o privilégio, irmãos, de dar uma aula hoje no meu núcleo de teologia, que eu iniciei hoje aqui na César Freire Fagundes, na igreja da pastora Salete. Nós ficamos ali, irmãos, 1h30 desfrutando das bênçãos de Deus. Mas vamos àquilo que Deus vai falar ao nosso coração. Amém, irmãos? Irmãos, eu gosto de dar um tema. Qual o tema? Enxergando as vitórias aos pés de Cristo. Diga para o seu irmão, diga para ele: enxergando as vitórias aos pés de Cristo. Amém. Eu não vou ficar incomodando vocês. Vira para o seu irmão, não diga isso, bate no ombro dele, eu não gosto dessas coisas. Amém? Irmãos, vamos analisar nesta noite, em 45 minutos, prometo, 3 atitudes. Primeiro, irmãos, nós vamos analisar as atitudes do fariseu. Depois nós iremos analisar as atitudes da mulher que ungiu os pés de Jesus. E depois nós iremos analisar as atitudes do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Primeiramente, irmãos, quem era o fariseu? O fariseu, irmãos, ele era um religioso apenas. Ele tinha nome de fariseu, conhecia a Bíblia, o Antigo Testamento, conhecia a Torá, conhecia o Pentateuco, conhecia o Taná, o Antigo Testamento, mas era um homem puramente religioso. Que pena, irmãos, que em pleno século XXI, aleluia, muitas igrejas são igrejas de religiosos, mas eu estou numa igreja não de religiosos, numa igreja não de pessoas com título, mas numa igreja de adoradores, numa igreja de pessoas que adoram, numa
irmãos, aqueles que são puramente religiosos, mas aquele que não é religioso, ele vem e o pastor fala, dê glória a Deus. Ele levanta, ele glorifica, ele exalta, ele não se preocupa se vão ver, se vão reclamar, se vão falar você é um cafona, não. Aleluia, o verdadeiro adorador, ele não se preocupa. Você pode adorar nesta noite, irmão. Aleluia, aspecto negativo, é um homem religioso. Outro aspecto do fariseu, irmãos. O fariseu, que fazia parte de uma seita, de uma denominação, ele convidou para vir à sua casa. Quem ele convidou? Presidente Barack Obama não iria, presidente Luiz Inácio Lula da Silva não iria, como diz os modernos, a presidenta Dilma não iria. Ele convidou Jesus Cristo, o Rei, o Senhor, o Soberano, o Machia, o Salvador, aquele que te lavou com o sangue dele. Aleluia, Deus maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. E você, dá para aprender com o fariseu nesta noite? Convide Jesus para o teu altar, convide Jesus para o teu culto, convide Jesus para o teu casamento, convide Jesus para a tua faculdade, convide Jesus para ir na tua casa, convide Jesus para ir nas tuas festas, convide Ele para entrar nos teus projetos. Quantos já convidaram? Aleluia, aleluia, aleluia. Um dia, irmãos, o Espírito Santo deu uma revelação aqui, mais uma, fora aquilo que eu já anotei. Um dia, irmãos, havia um casal de velhinho que morava na zona rural, e aí bateu um visitante lá. Aí o velhinho, cristão, pentecostal, canela de fogo. Pois não, senhor, olha, estou de passagem aqui, e eu quero dizer para você que eu quero me hospedar na sua casa. E aquele casal do velhinho falou: olha, eu estou esperando um visitante aqui, um visitante ilustre, mas ele vai aceitar você. Sabe quem era o visitante? No período da união, Jesus havia aparecido para ele e falou para ele: olha, eu vou na tua casa, eu vou jantar com vocês, prepara a comida e vou pousar na casa de vocês. E ele estava ansioso esperando Jesus. E aí, por volta das 6 horas, aparece esse velhinho, irmãos. E aí ele fala: espera só um minutinho. Ele entra na sua casa, fala com a mulher bem logo hoje, e nós estamos esperando Jesus. Tem um velhinho. Mas Jesus abriu, ele vai entender: tem comida? Tem comida. Coloca o prato, arruma, que ele vai pousar com a gente. Irmãos, o velhinho entrou, e eles, 5 horas, 18, 5, olha, visitante, você é um privilegiado. Jesus prometeu vir às 18, 10, 18, 15, minha velha, coloca a comida, e eles comeram, se alimentaram. E aí falou: olha, esse quartinho aqui estava preparado para Jesus, mas você pode ficar aqui. Irmãos, deu meia-noite, o Espírito Santo foi lá no quarto onde o velhinho estava, e ele levantou e ele cutucou a esposa dele, e ele falou para a esposa dele: Jesus já veio aqui, já jantou conosco, já foi e nós nem percebemos. Ele correu lá no quarto para ver onde estava o visitante. Aleluia, para surpresa dele, estava tudo arrumadinho. Jesus era aquele visitante, foi à casa dele, jantou com ele, conversou com ele, e ele não havia nem percebido a presença de Jesus. Ele está aqui. Glória a Deus.
novo que diz: fica, Senhor, se assim faz tarde, tens meu coração para a pousa. Foi assim que aconteceu com os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam indo embora, Jesus havia sido crucificado, estava tudo acabado, tudo perdido, voltando para casa, esquecendo tudo que Jesus falou. E o viajante, vocês estão conversando sobre o quê? Você é um desinformado. Você não sabe que mataram meu Jesus. E eles começaram, e aí o viajante, mas era mistério, estava escrito nos profetas, na lei, que ele morreria, que aconteceria isso. Tudo bem, você pode ser nosso amigo, é nosso amigo, mas você é o desinformado, hein? Vamos jantar com a gente? Vamos. Aquele viajante entra ali na casa, né? Aquele viajante, quem é, irmãos? E aí ele pega o pão, vai partir o pão, e de repente os discípulos, é Jesus. Jesus estava com eles, do lado deles, andando com eles, e eles só perceberam na hora que ele pegou o pão. Ele manda dizer para você: me convida que eu vou, eu quero ficar, eu quero, aleluia, almoçar com você, jantar com você, tomar café com você, ir para o parque com você, e aleluia, glória a Deus, para minha casa com você. Convide ele, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos para outra atitude do fariseu, irmão. Nós só ouvimos falar mal do fariseu, mas Deus vai nos ensinar algumas coisas boas aqui com o fariseu. Irmãos, o fariseu, o religioso, preparou um banquete, irmãos. Preparou um jantar, umas melhores alimentações, irmãos. O que é que você tem preparado? Interrogação. O que é o que você tem preparado para Jesus? Você tem preparado o melhor louvor, você tem preparado a melhor palavra, você tem preparado os melhores glória para exaltar o nome dele. Adore e glorifique o nome dele. Aleluia. E já analisou isso? O fariseu preparou, irmãos, coisa boa. Irmãos, para preparar a alimentação, o fariseu teve que pagar a cozinheira, teve que ir à feira, teve que ir à mercearia, teve que ir ao mercado da época para comprar. Irmãos, o fariseu pagou o preço, meteu a mão no bolso, foi lá no cofre. Qual o preço que você tem pago? O fariseu fez um sacrifício, irmãos. E qual é o preço que você está pagando na presença do teu Deus? O que você está fazendo para atrair a atenção dele? Aleluia. O fariseu não comprou Jesus com um banquete, mas ele atraiu a presença de Jesus. Você tem que atrair a presença de Jesus para o teu louvor, para a tua adoração, para o teu glória, para o teu culto. Vocês sabiam, e eu já cansei de falar, tem lugares que Jesus está lá, do lado de fora, e a igreja está aqui, cheia de gente, aleluia, sem compromisso, aleluia. Vamos, aleluia, convidar. Senhor Jesus, não fica do lado de fora, ele é onipresente, irmãos, aleluia. Ele pode estar em todos os lugares, mas tem lugar que ele fica lá do lado de fora. Quantos querem a presença dele aqui, a unção dele aqui, o poder dele aqui, a presença dele aqui? Aleluia, aleluia.
salmista Davi disse, aleluia, eu não vou oferecer um sacrifício que não me custe um preço, aleluia. Deus quer, mas como assim, evangelista Edson? Deus, irmãos, ele faz com que eu seja claro. Eu não gosto, você entendeu? Não, tem pregador que fica tentando, ele não sabe nem o que está acontecendo, irmão. E ele, você entendeu? Não é assim, irmãos, que funciona. Deus, ele é claro, amém, irmãos? Então, vamos lá na simplicidade. Que sacrifício que Deus quer? Deus quer derramar uma unção poderosa. Quer falar de futuro, mas Ele manda te dizer: eu quero o seu sacrifício. Qual é o sacrifício, evangelista Edson? Seja claro, Ele quer que você coloque a boca no pó. Senhor, abençoa o meu louvor, abençoa a minha saudação, abençoa a minha palavra. Sabe o que Ele quer? Glória a Deus. Ele quer que você fique 2 dias com a barriguinha vazia, 1h da tarde, 2 horas da tarde, 1h30, 12h30, e começa o seu jejum lá para 6, 7 horas da manhã, e aí alguém vai chegar, quer uma aguinha, quer um cafezinho. Eu estava jejuando na sexta-feira, irmãos. Eu ia aqui, copo d'água, ia ali, copo d'água, ia ali, copo d'água. Estava lá no gás, água por R$1, água por R$1. Falei, Jesus amado. E eu com vontade de tomar aquela água. Então, sabe o que Deus quer? Sacrifício. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Quer cantar, quer pregar, quer fazer a obra de Deus com unção, pague o preço. Ore, jejum. Irmãos, eu ando por aí, aleluia, de repente você vê pessoas que sobem aqui, bem bonitas, paramentadas, com roupa, perfume lindo, sapato bonito, e vê que é só pompa. Deus quer derramar graça no seu poder sobre o seu sacrifício. Assim diz o Senhor. Aleluia. Então, olha, consagra. Aleluia. Amém? Ai, evangelista, você está enganado. A Bíblia diz: abre a tua boca, que eu a encherei. Se você não ler, se você não comer, se você não meditar, você vai abrir e o mosquito vai entrar e você não vai para nada, porque Deus não vai usar. Aí alguém diz, evangelista Edson, a letra mata e o Espírito vivifica. A letra da lei, a letra da Torá, a letra do Pentateuco. Deus vai derramar graça sobre a tua vida. Aleluia. A quinta lição do fariseu, irmãos. O fariseu, ele não era egoísta. Ele convidou algumas pessoas para o banquete. Ele convidou. Aleluia, Deus maravilhoso. Será que nós estamos convidando mais alguém para este banquete maravilhoso? Este banquete é agradável. Jesus, irmãos, ele deu 3 imperativos. O primeiro imperativo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Viemos pesados, carregados, perturbados, cheios de adultério, cheios de prostituição, cheios de coisa do mundo, e hoje Ele nos libertou. Aleluia! Aí Ele disse: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto do céu sejais revestidos de poder. Aí os discípulos ficaram, e aí nós ficamos, e agora nós estamos cheios, e aí nós abrimos o braço, e nós marchamos, e é o recaté, e é o blá blá blá, tem que ser mesmo, né? Mas
capítulo 1, versículo 8, aleluia, mas recebereis poder, unção, autoridade, sabedoria, para quê? Para bailar. Pode até bailar, mas para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você pode aprender isso com o fariseu nessa noite? Amém. Vamos à sexta característica do fariseu. O fariseu, irmãos, esse fariseu tinha dinheiro, viu? Sabe o que ele fez? Ele arrumou a casa, irmãos. Antes de Jesus chegar, ele deu um trato, mandou as mulheres da limpeza dar um trato aí. Quem está chegando não é Herodes, quem está chegando não são os escribas, não são os doutores da lei, não são um dos 70 membros do Sinédrio. Quem está chegando é Jesus. E ele arruma a casa que Jesus está chegando, e Jesus está dizendo: arruma a casa, arruma, para que eu possa entrar. Arruma a casa. Oh, Raxandará. Aleluia. Nós devemos acertar o nosso altar. A Bíblia diz, irmãos, que Elias, ele estava no Monte Carmelo. 950 profetas desafiaram Elias, 450 de Baal e 450 de Acera. Era o macho e a fêmea, quase 1000 falsos profetas. E eles arrumaram o altar, colocaram a comida e começaram a Baal. E Baal não fazia e não faz nada, porque não tem 2, não tem 3, não tem 4, não tem 10, tem um Deus, apenas tem um. Ele é soberano, ele é maravilhoso, você pode adorar ele. Jesus, o Espírito Santo, Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, levanta a tua mão e adora ele. Aí, irmãos, o profeta Elias, pode parar com essa palhaçada. Tem lugar, pastor Moisés, que é igualzinho os profetas de Baal, é só barulho. E aí Elias conserta o altar, coloca o holocausto, coloca o joelho no chão, faz uma oração relâmpago, e Deus manda fogo do céu, consome o holocausto, consome a água, e o nome de Deus é glorificado. Deus manda dizer, pastor Sérgio, eu vou mandar um grande avivamento, grande Pentecoste para este lugar. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muita gente por aí, irmãos, pensando que engana a Deus, sobe no altar, está com o altar dele desconcertado, e chega aqui, a lata vazia. Mas Deus vai levantar pessoas na nave da igreja, com altar íntegro, e vai subir nessa tribuna, e vai assumir aqui o palco, e quando abrir a boca, o Espírito de Deus vai derramar fogo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, após o fariseu convidar Jesus para vir à sua casa, Jesus foi, e sabe o que o fariseu fez? Recebeu ele gostoso, recebeu ele na casa dele. Eu quero louvar a Deus. Há 23 anos aproximadamente eu recebi realmente Jesus. Eu não sei se você ainda não recebeu. Se
se há dúvidas no teu coração, mas nesta noite Ele quer entrar na tua casa. Receba Ele nesta noite, adore Ele nesta noite, glorifique Ele nesta noite. Irmãos, sabe o que nós percebemos? O fariseu podia se envolver com os escribas, com os herodianos, com os membros do sinédrio, mas ele queria estar assim, assim. Sabe com quem o fariseu queria uma aproximação? Com o meu Jesus. Aproxime-se do Espírito Santo, aproxime-se da primeira pessoa da Trindade, o Pai, aproxime-se do Senhor Jesus. Ele quer que você se aproxime mais dele. Como é que anda a tua intimidade com Ele? Será que você anda com intimidade com Ele? Ou será que Ele... Jesus é meu colega. Eu tenho poucos amigos, irmãos. Eu tenho muitos colegas. Pastor Sérgio é meu amigo, mas eu tenho um monte de colegas. Jesus é meu. Ele não é meu colega. Jesus é meu. Ele é teu amigo. Você pode dar glória a Ele agora. Você pode falar obrigado pela tua morte na cruz. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Diga assim, Deus, tem aquele conjunto do Rio de Janeiro. Aleluia, não fica com vergonha não. Aqui pode borrar maquiagem. Não tem problema se borrar maquiagem. Pega o lenço, limpa tudo. Aqui pode. Aqui você pode sapatear. Aqui você pode levantar a mão. Aqui você pode correr. Aqui você pode adorar. Faça como aquele conjunto. Deus, Deus, Deus. Eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim. Eu quero Deus. Tenha intimidade com Ele. Você vai morar no céu dele. Você vai morar com os anjos dele. Você vai morar na glória dele. Se o relacionamento não for bem aqui, não vai morar na glória dele. Ele manda dizer: assim diz o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A trombeta vai tocar. Mesmo? Irmãos, quanto tempo aproximadamente dura um almoço ou um jantar? É mais de 1 hora, né? É mais de 1 hora. Não é verdade? Jesus, Ele não quer ficar pouco tempo com você, não. Ele quer passar mais tempo com você. Ele quer passar mais tempo na tua casa. Ele quer passar mais tempo no teu emprego. Ora, Xandara. Glória a Deus. Irmãos, primeira aula, a semana passada, Aricanduva, Zona Leste, Tietê, Zona Norte. Deus estava ensinando lá sobre gestão de estoque. E aí Deus falou: fala sobre José. Fala sobre José e conta os mínimos detalhes e aplica a gestão de estoque. Eu fiquei 15 minutos falando do sonho de Faraó, falando das vacas magras, das vacas gordas, falando que José estava na prisão, falando do copeiro, falando do padeiro, falando além que José foi tirado da prisão, que ele foi esquecido, que ele foi levado para o palácio, e que ele revelou o sonho de Faraó, e que ele orientou Faraó. 15 minutos, aleluia, ensinando gestão de estoque e falando da glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. 2 faculdades seculares. Eu não vou lá para ensinar religião, mas você aproveita uma brecha, ensina a matéria e joga. Amém? Você pode louvar a Deus, irmão? Aleluia. Irmãos, agora vamos falar rapidamente alguns erros graves cometidos pelo fariseu. Primeiro erro: era
oração, porque naquela época, hoje é rua asfaltada, naquela época, irmãos, as ruas eram empoeiradas e os pés ficavam cheios de poeira. Era costume ter uma bacia para lavar os pés dos convidados. E não temos dúvida que o fariseu, aleluia, não lavou os pés de Jesus. Para lavar, você tem que usar o quê? Tem que usar o que está faltando aí. O que nós temos que usar? Tudo em ti. E o fariseu era só religioso. Água é símbolo da palavra, é símbolo da Bíblia, é símbolo do Antigo Testamento, é símbolo do Novo Testamento. Será que você está igualzinho o fariseu? Tem a Bíblia A, tem a Bíblia B, tem a Bíblia C, capa amarela, capa vermelha, capa cor-de-rosa, Bíblia do papagaio, Bíblia do avô, Bíblia da avó, e você fica tudo lá na estante, cheio de pó. Alguém engraçado, tem uma irmã que tinha um hamster invadindo a casa dela. Aí ela disse que a Bíblia estava aberta no Salmo 91 e o rato comeu. Rapaz, e apareceu outro. Engraçado, né? Quer dizer que agora a Bíblia é usada como ratoeira. Não, a Bíblia não é usada como ratoeira, ela é usada para você ler. Aleluia, leia mais a Bíblia. Mas evangelista Edson, eu gosto do livro de Harry Potter, e por aí afora, livro da cabana. Leia a Bíblia, leia a palavra. Vamos sair daqui. O fariseu, irmãos, era costume ungir a cabeça do visitante com óleo. O fariseu era religioso, porque óleo é um dos símbolos da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo. Eu gosto dele, eu amo com ele, eu tenho intimidade com ele. Você gosta dele? Adore a ele nesta noite. Aleluia! Dependa dele. Outra coisa, irmãos, o fariseu não recebeu Jesus, sabe como? Com um beijo no rosto. Era o ósculo santo, né? O fariseu tem que dar um beijo. Sabe o que representa beijo? Representa intimidade com ele. É a segunda vez que ele fala: quero ter intimidade com você. Assim diz o Senhor. A segunda vez que eu falo com você. Aleluia. Você entendeu como o fariseu era altamente religioso? O religioso, irmãos, vamos orar. Oh, Santíssimo Deus. Não, você pode orar do jeito que você quiser. Aleluia, Deus maravilhoso. O fariseu foi embora, irmãos. Agora vamos analisar rapidamente as atitudes da mulher. Primeiramente, irmãos, a mulher que entrou na casa do fariseu, ela era uma mulher pecadora. Nós também somos pecadores, mas Ele nos lavou com sangue derramado dos tivemos lá na cruz. Há uma música de Carlos Roberto: todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus, eu prefiro Deus, eu fico com Deus. Aleluia, diga não ao pecado, diga não à pornografia, diga não ao carnaval, diga não à imoralidade. Deus é santo, aleluia. Cuidado com os pecados que podem te levar à morte. Deus maravilhoso. Mas, evangelista Edson, eu pequei. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ainda que o justo cair 7 vezes, ele não ficará prostrado. Eu
você pelas mãos e te levanta. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Irmãos, vamos analisar o segundo ponto da mulher. Ela era uma mulher pecadora e ela enfrentou a indiferença. Mas uma mulher entrando na casa do fariseu, tanto o fariseu não presta, quanto a mulher não presta, quanto Jesus não presta. Estava todo mundo pensando assim. Ela não quis nem saber. Sabe por quê? Jesus aceita todos. Ele aceita todos. Venha do jeito que está. Venha do jeito que está. Mas eu garanto, não vai ficar do jeito que entrar. Ele aceita todos. Eu fumava, eu bebia, eu ia papai, eu era baloeiro, aleluia, eu era pagodeiro, eu era funkeiro, mas ele me libertou, aleluia. Vem como está, mas fica tranquilo, ele não vai deixar do jeito que está, amém? Glória a Deus. Olha, faça igual a mulher pecadora. Enfrentou a indiferença, mas vamos falar de mim, deixa falar. Eu quero dizer para você, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar por cabeça na terra dos viventes. Amém? E agora vamos continuar, irmãos. Vamos falar das atitudes da mulher pecadora. Primeiro, irmãos, ela abaixou onde estavam os pés de Jesus. Ela se abaixou, viu, irmão? Tem tanta gente hoje salvada, nada espinhado. Irmãos, vocês conhecem aquele ditado? O fulano tem o rei na barriga, dizendo que ele é exaltado. Não, é mentira. Não tem o rei na barriga, não. Tem a corte toda, irmãos. É a corte toda que está na barriga. Mas eu quero te dizer, aleluia, aquele que se humilha, Deus exalta, aquele que desce, Deus levanta, aquele que se dobra na presença dele, ele manda te dizer: vou te levantar como um gigante no Brasil, se te humilhares na minha presença. Assim diz o Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Amém. Segunda atitude, irmãos, da mulher. Ela pegou um vidro de perfume, irmãos. E sabe o que ela fez? Aquele perfume era um óleo, uma especiaria cara. Ela derramou, irmãos, sobre os pés de Jesus. Era algo de valor que ela tinha. E ela derramou nos pés de Jesus. O teu louvor tem valor, a tua oração tem valor. Então derrama, 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 derrama na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. A mulher samaritana se encontrou com Jesus no poço de Jacó. Olha, Senhor Jesus, funciona assim. O Senhor disse que é o Messias. Lá em Samaria, a adoração é no monte de Gerizim. E lá em Jerusalém, os judeus de nariz empinando, diz que a adoração é lá. A mulher fica tranquila, para com essa mestra chata, para com essa aldeia. Chega a hora, e a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorador é tudo que eu sou. E aí toda Chile Carvalhais, esse adorador já amanhece adorando, ele dorme adorando, ele vai trabalhar adorando. Adore, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
O fariseu percebeu na hora. Todos perceberam. Deus vai fazer com que muitos notem você. Você não precisa procurar os holofotes. Deus vai te colocar entre os holofotes. Você não precisa procurar fama. Deus vai te colocar numa posição de destaque. Oh, aleluia! E Deus manda dizer, aquela atitude da mulher pecadora era uma atitude abençoada. Deus manda eu te dizer, as tuas atitudes na área secular e na área espiritual serão abençoadas. Glória a Deus. Crente, não pode ser só bênção aqui não. Eu já contei, pastor. Para quem não me conhece, rápido, ligeiro, Deus me deu 3 faculdades para passar régua. 2 pós-graduações, 2 mestrados, 1 doutorado. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, a glória é ele. É assim que ele vai fazer com vocês. Amém? Glória a Deus. Outra atitude, irmãos, embora sozinha e pecadora, ela recebeu a autorização para entrar na casa onde Cristo estava. Quem me trouxe aqui não foi ela e não foi ele. Foi ele que me trouxe. Glória a Deus. Ele trouxe você aqui. E sabe o que ele manda me dizer? Continue neste lugar. Confirmo a tua participação nesta igreja. Vou te abençoar, vou te usar. Mas evangelista Edson e Deus, eu sairia deste ministério e Deus manda me dizer: permaneça e eu vou continuar te abençoando. Aleluia! Deus maravilhoso. Aleluia. Irmãos, a mulher pecadora, ela era muito ousada, né? Era pecadora, entra na casa de um religioso ou estranho, vai perto de Jesus. Olha aqui, 3ª vez indicado. Vai perto de Jesus e se abaixa, né? Ela é ousada, pastor, com responsabilidade, irmãos, com responsabilidade. Sejam ousados na obra do Senhor. Deus confirmará. Não faça sem antes Ele confirmar. Ele confirmará muitos projetos, muitos sonhos, muitos desejos, muitas visões, muitas revelações. Ele vai pegar o carimbo. Aprovado. E ele manda te dizer: vencedor. Amém? Aleluia. Seja nosso. Amém? Outra coisa, para eu terminar, concluir. Todos viram a humilhação da mulher. E todos viram. Fica tranquilo, estão rindo de mim, estão fazendo chacotinha de mim. Esses dias vai sair novamente lá no YouTube. O camarada mandou uma mensagem para mim, de outro estado. Você falou uma palavrinha lá na sua mensagem. Todo mundo aqui da minha cidade riu de você. Eu sou não sei o que de teologia e que eu tenho mais experiência que você. Aí eu falei: amém, meu querido, fica tranquilo. Vamos melhorar o nosso vocabulário, né? Mas eu louvo a Deus, quando você humilha, Deus te exalta. É assim que vai acontecer lá com você, irmãos. Deus não é me exaltando, não, eu já vou passar a régua, terminar. E se ele ouvir eu falando isso, ele vai mandar novamente passar a régua, ele vai mandar outra mensagem. Deixa ele mandar. Deus, pela misericórdia dele, ele me colocou entre os maiores doutores aqui de São Paulo. A cada 6 meses acabei de participar de uma grande formatura lá no Clube de Juventus, na Zona Leste de Caramoca, onde os alunos do curso de Ciências Contábeis
da unidade, da vontade da pátria, falou: professor, o senhor será homenageado lá. E eu falei: a glória é de Deus vai fazer isto com você. Escute só, na área material e na área espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora vamos ver, irmãos, rapidamente para concluir. O ato da mulher de lavar os pés de Jesus. Ela não lavou os pés de Jesus? Para ter lavar os pés de Jesus, ela não lavou, foi com água não. Mas ela gostava de água, viu? Eu acredito que ela gostava de Daniel, de Jeremias, de Isaías, de Joel, de Ruth, de Esther, de Josué, de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Deus está falando alguma coisa com alguém aqui. Glória a Deus. E que mais? Ela lavou, não foi com água não, né, irmãos? Ela lavou com perfume, com óleo. Ela também gostava. Ela conhecia Joel 2:28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ela gostava, pastor. Quantos gostam do Espírito Santo aqui? Aleluia, Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. E outra característica dela, sabe o que ela fazia? Dos pés de Jesus, dando pitoque, deixando. Ou seja, ela tinha intimidade com Ele, ela gostava do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quarta vez que Jesus manda te dizer: tem intimidade comigo. Amém? E a última característica da mulher: a mulher ficou feliz porque Jesus aprovou a atitude dela. Ele manda te dizer: eu vou aprovar as tuas atitudes. É a segunda vez que ele fala isso. Amém? A segunda vez. E sabe o que ele vai dizer o texto? Jesus, eu te convido para almoçar aqui em casa e você deixa essa mulher tão pitoca. Camarada não vai falar isso. Você deixa a mulher cabeça. Criticou, irmãos. Deixa de criticar. É a segunda vez que Deus fala que alguém está te criticando. Deixa de criticar. Irmãos, tem obreiro que é obreiro aqui e não é obreiro lá. Tem levita que é levita aqui e não é levita lá. Tem pastor que é pastor aqui e não é pastor lá. E Deus pode dizer: eu abençoo o teu ministério de levita, de obreiro na minha casa, permaneça. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, concluindo a mensagem, agora considerações finais, falando das atitudes do Senhor Jesus, irmãos. Olha que atitude que ele teve. Mas o fariseu convidando para ir na casa dele. Jesus aceitou o convite do fariseu. Qual é o teu convite para ele? Qual a tua petição para ele? Não pede para ir na Marquês de Sapucaí, que ele não autoriza não. Não pede não, né? Não pede para ir nos pais, ele não autoriza não. Mas se você pedir para ele: Senhor, eu quero ir em Foz do Iguaçu, como ele me levou agora em janeiro de 2015, ele manda te dizer: vou te levar. Glória a Deus. Mas se você quiser ir no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, como ele já me deu a passagem de ida, a passagem de volta, do dia 30 de abril até o dia 4 de maio de 2015, nos Gideões Missionários de Camboriú, se você pedir, ele manda me dizer: vou preparar. Glória a Deus. É mais? Se você pedir: quero ir a Orlando, quero ir a Califórnia, quero ir para ficar uma semaninha, ele manda me dizer: vou satisfazer o desejo do teu coração. Glória a Deus. Ainda que você pague em 48 parcelas.
Amém? Mais de 10 mil? Ele vai preparar 2 mil, 8 mil, ele vai preparar mais. Amém? Então qual é o teu convite para ele? O evangelista é um ótimo emprego, vai ganhar bem. Então prepara o teu currículo, que você vai fazer isso. Segunda atitude de Jesus, irmãos. Jesus não foi sozinho à casa do fariseu. Ele levou os discípulos. Tinha aqueles mais chegados, né? Mas ele levou. Jesus, ele não vem só aqui, não. Ele vem com o Espírito Santo. Ele vem com a primeira pessoa da Trindade. Aleluia. Até os querubins, até os serafins, ele já trouxe aqui. E ele vai dizer, ele vai dizer, vou continuar vindo, o Pai vai continuar vindo, o meu Espírito vai continuar vindo, e os meus anjos continuaram vindo na comunidade evangélica pentecostal, união em Cristo. Aleluia. Deus maravilhoso. Amém, irmãos. Conclusão, não seja religioso, ame a palavra. Tem intimidade com Deus. Amém? Mais uma vez, eu agradeço ricamente ao meu amigo pastor Luiz Sérgio. 2014 eu vim algumas vezes aqui. 2015, Deus preparou agora em fevereiro, nesses meses. E eu agradeço a pastora, esposa, Nilza, agradeço a pastora, agradeço os convidados. Amém? Hoje eu não trouxe nenhum material, mas eu creio que vocês vão sair daqui com essa palavra. Amém? Vocês podem aplaudir ao nosso